quanto a história de uma cidade pode ter tanto sobre negritude e ao mesmo tempo negar a existência dela. Taubaté carrega essa história. História de fingir que nós não estamos aqui, de negar a nossa existência, a nossa cidadania e a nossa participação. Essa cidade foi levantada através da exploração, da mão de obra escrava. A Rua 4 de Março nos lembra disso. Por aqui, meus antepassados foram muitos. Hoje nós representamos 22% entre pretos e pardos. Para uns, esse número é irrelevante, quase inexistente. Mas para a cultura da cidade, a afro-brasilidade e o resgate da memória, esse número é mais que o suficiente para entendermos a resistência que atravessa séculos e resiste até hoje na cidade. Entendendo a importância de evidenciar o óbvio, nós conversamos com diversas personalidades que mantêm não só a identidade, como a cultura e a ancestralidade vivas. Lembrando à sociedade que nós estamos aqui, e aqui permaneceremos. Bom, então, o meu nome é Fernando Bispo, né? Sou mais conhecido como Bispo. Sou nascido em São Paulo e criado em Taubaté. Mas depois, na adolescência, voltei para São Paulo de novo. E fiquei uns tempos lá. E lá que eu tive, assim, uma abertura para mexer com arte, né? Porque São Paulo é uma coisa que fascina. Então, esse que é o naif. O naif é pintura ingênua. Não existe nem cor, nem profundidade, nada. E eu gosto de focar em pessoas, eu faço muita pessoa. Meu pai gostava mais, teve 13 filhos. E seu pai, ele pintava também? Não. Mas o primo dele pintava, e eu sou primo do Arthur Bispo do Rosário. Já ouviu falar? Procura ver. É considerado um dos maiores artistas plásticos do Brasil. Teve internado 50 anos. Eu não vou conseguir ficar 50 anos internado. Eu vou... O senhor aprendeu a pintar com quem? Sozinho. Sozinho. Então o senhor tem um primo que é um artista plástico. Procura ver, Arthur Bispo do Rosário. Já teve várias exposições na Bienal com ele, dele, dos trabalhos dele. Eu não conheci ele. E meu pai, quando eu começava a pintar, meu pai falava, já tem um louco na família e tal. Então, eu vou fazer muito Marinha, essa é influência de Ubatuba, né? Da época que o senhor morava lá. Eu morei lá 4 vezes que eu morei lá. Eu ia, voltava. Pra ver como reaproveita tudo aqui, ó. Pedacinho de madeira. Aí, pedacinho de madeira, faz os livrinhos, porta-chave. Agora estou fazendo esses coloridos que é trazendo volume assim. É um 3D. É um 3D. E o que significa esse? Não, são uma experiência que estou fazendo, né? É uma criação. O senhor não tem uma ideia pronta. Não, o senhor vai criando. nem quero ter. Mas você classifica Não. essa arte como... Não, eu não tenho. Eu vou ter que ver com amigos mais entendidos de arte que nome que eu posso dar. Não é que nome posso dar. O que isso é? Isso é um pouco de ablandagem, que ele chama. Ablandagem. Como? Abstrato. Não, é um abstrato, mas tem um nome. Abrandagem, não é abrandagem. Assemblagem. É quando você coloca elementos assim, assemblagem. Os carrinhos são assemblagem. Então esses termos técnicos e eu não... Então é isso daí. Eu mexo com arte há muitos anos. Entrei no campo
da arte e educação. Dei aula em várias escolas particulares em Cuiabá, dei aula em Ubatuba também, que eu acho que foi uma das melhores escolas que eu trabalhei até hoje, que é a Cooperativa Educacional. Isso eu não posso deixar de falar essa realidade. Então, é isso daí. Eu gosto de arte. Eu trabalho em cima do tema de reaproveitamento. É que eu estudo teclado, uma câmera, negócio de trinco. Esse aqui tem até um olho. Tem um olho. Tá? Olho de tudo ver. Fala um pouquinho de como o senhor constrói essas... Como que eu construo isso? Também não sei. Eu sento e vou fazendo. Vai pegando as coisas... Eu vou pegando, eu vou vendo o que cabe aqui, o que cabe lá. E ver se não está muito exagerado aqui na mochila, nas costas. Eu trago o material para cá, para lá. Não faço nada simétrico. Eu sempre fazendo fora de simetria. Então eu vou fazendo coisa diferente. É que é o dia da gente. O dia da gente é diferente. Para fazer um dia igual ao outro, não precisa acordar vivo. Por que acordar vivo? Para fazer a mesma coisa que eu fiz ontem? Não tem sentido, né? Aqui, esse de coisa de antena, um carregador. Mais importante, a pessoa fazer aquilo até na onde ela dá para ir. Então eu não tenho uma preocupação com o julgamento dos outros com as minhas artes. Eu faço, se a pessoa gostou ou não gostou, eu não dependo disso para viver, eu não faço para agradar ninguém, eu faço porque eu gosto. E eu acho que a minha arte traz um questionamento para as pessoas. Traz uma motivação, a pessoa vai tentar fazer também da forma dela. Então eu acho que a referência é essa. Eu não sou um modelo de exemplo, mas eu acho que eu sou um motivador. A pintura naif que eu faço, eu comecei a fazer quando era adolescente, que eu conheci um pintor chamado Adão Silvério. Eu achava fantástico como é que ele fazia uma coisa tão simples e ficava bonito. E também faz lembrar do catalão Juan Miró, que falava: eu levei 60 anos para aprender a pintar como criança. Então, às vezes a pessoa se ilude, né? Quer fazer a perfeição, perfeição, perfeição. Faz o que der para fazer e vai aperfeiçoando. Porque enquanto você está querendo a perfeição, quem não faz a perfeição já está anos-luz à sua frente. Então não tem medo de fazer, de se expor. Eu sou assim, parte, é por aí. Sou de uma família de 13 filhos, né? O meu pai, ele era um rábula, um termo pouco conhecido. Rábula é um advogado prático. Eu não sei se outras profissões têm. Eu acho que no Nordeste tinha também o dentista prático, né? O cara tinha noção de tirar dentro, pegava um alicate lá, uma cadeira de barbeiro, sentar e arrancava. Nossa, mas que absurdo, é? Então, ou faz ou não faz, não tem quem faça, né? A minha mãe, ela, mesmo com 13 filhos, era uma referência de uma pessoa assim, que era muito voltada para a comunidade, que ela era como se fosse assistente social, né? Ajudava muita gente, como se ela não tivesse problema para resolver, né? Então ela resolvia tantos problemas de casa e problemas dos outros, ajudava os outros a tirar documento, encaminhava os outros para o médico e tal. E é isso daí, né? Então sou de uma família grande, tá batendo de coração, né? Embora eu gosto de todos os lugares que eu já morei. Morei em Ubatuba, morei em Várzea Grande, no Mato Grosso, morei em Cuiabá. Então uma coisa que eu costumo dizer é que eu sou uma pessoa privilegiada. Nunca tive serviço ruim, nunca tive vizinho ruim, nunca morei em cidade ruim.
né? Eu me considero assim bem diferenciado da maioria das pessoas assim, que eu convivo e converso. Procuro ter uma mente livre, não sou preso a nenhuma ideologia, nenhuma bandeira. O que eu tiver no meu alcance para ajudar os outros, eu ajudo. O que não tiver, eu não ajudo e não me envolvo e não me emociono com o sofrimento do outro. Né? Se está no meu alcance, posso ajudar, eu ajudo. Se eu não posso, eu não vou acarretar isso para o meu sentimento, trazer mais uma preocupação para mim. Acho que é por aí. Queria que o senhor falasse um pouco de quanto tempo o senhor cultiva os dreads. Dessa vez, eu acho que eu não lembro. Fazer pergunta para velho é um problema, né? Agora, pô, talvez uns 15 anos. Eu já tive 2 vezes antes. Uma vez eu cortei que eu fui ser vendedor de uma agência de publicidade. Outra vez eu cortei porque eu fui trabalhar numa escola particular e lá eles fizeram acordo comigo. Meu filho era pequeno, precisava de serviço, não pude dar um lanche, eu passei. E agora faz uns 15 anos. Uns 15 anos que o senhor usa, mas o senhor já precisou cortar algumas vezes por condição 2 de vezes trabalho. antes, por causa de trabalho. Sim, porque o dread é muito cultural, né? Vem de uma região... E tem pessoas que pensam que eu sou rasta. Eu não sou rasta perna só por causa da idade, né? Mas eu não sou rasta, não. Não tem nada a ver. O Não, dread não ele é cultural, ele tem etnia, né? Ele é do continente africano. Os nossos antepassados usavam muito os dreads. E esse preconceito que a sociedade tem, que fez com que o senhor tivesse que cortar o cabelo, é o que a gente busca destruir todos os dias, né? Que são esses estereótipos. Principalmente de dizer que o senhor é rasta, né? Mas é a sua essência, é referência sua. O senhor é um homem negro, é referência para um outro menino negro. O racista, ele é uma vítima. Ele é uma vítima do modelo equivocado de relações humanas. Então, às vezes, o que está sendo, assim, posto de fora é menos vítima do que aquele outro. Porque quem está sendo rejeitado, ele pode superar isso. Mas aquele que rejeita, ele não consegue, porque é uma construção equivocada que está dentro dele. Então, eu tenho mais dó de quem oprime do que quem está sendo oprimido. Todos os dois estão em posição ruim. Mas, assim, não me falta um termo aqui, né? Mas aquele que tem preconceito em relação ao outro, ele é muito mais vítima. Porque ele não consegue sair dessa condição, dessa ignorância. É difícil de falar isso, ainda mais nessa realidade nossa. Então, sem dúvida nenhuma, tem muitas pessoas que vão discordar de mim em relação a isso. Mas todo aquele que me discrimina por causa da cor, eu tenho dó dele. Porque é uma vítima, e não tem como abrir a cabeça dessa pessoa e falar que ele é um burro. Ainda mais, nós estamos numa realidade que as coisas mudam de nome. Você não pode mais falar que é burro, você tem que falar que é outro nome para justificar, mas é burro, não tem. Não tem outro termo melhor para dar para quem tem preconceito com preto, com pobre, com careca, com cabeludo, com gordo, com magro. É burrice, se chama burrice. Esse é um tema bem, vamos dizer, complexo, né? Porque o racismo, ele realmente existe. Eu senti isso na pele, né? Eu trabalhei em algumas escolas particulares em Cuiabá. Escola que era frequentada por filhos, netos de políticos, né, grandes empresários. Mas daí eu comentava com meus amigos,
eles têm que me engolir, porque eu não sou só mais um rostinho bonito da Globo, não. Você tem que quebrar a barreira, primeiro ter uma postura. Então, eu sempre procurei ter uma postura profissional da melhor forma possível, né? Então eu tô dando assim, eu tô dando retorno para aquela posição que eu tô ali. Porque eles podiam contratar um professor branquinho, bonito, uma professora branquinha, bonita, tá? Mas por que eles têm que me segurar? Daí volta na questão que eu falei, que eu sou uma pessoa diferenciada, né? Uma coisa que eu sempre tive chama-se autoconfiança. Eu faço parte de uma escola iniciática, então a gente trabalha sobre o autoconhecimento. Então a gente estuda coisas assim que não é comum do dia a dia. Então, alguns conhecimentos que você já chega inconscientemente, você quebra a barreira. Por isso que eu falo que é um assunto complexo de falar, que essa proposta da escola iniciática até ela tem dois tipos de conhecimento, né? Que é o conhecimento aberto e o conhecimento fechado. O conhecimento aberto é o conhecimento que pode falar, assim, para quem não faz parte. Agora, o fechado é só para quem faz parte de lá, né? Então, lá realmente a gente aprende coisas assim que está meio fora do comum. E não que a gente passa a ser pessoa assim, superior ou inferior à outra. A gente tem conhecimento que a maioria não tem. Da mesma forma que os médicos têm conhecimento que o pedreiro não tem. O pedreiro tem conhecimento que o médico não tem. Então, a minha vantagem para superar essa questão da indiferença pelo fato de ser negro, eu uso desses recursos. Mas não é fácil. Não é fácil. Tem aquele programa do Albujanra na cultura, que ele falava, perguntava a pessoa, o que é a vida? Não sei se eu ouvi esse. Se ele me perguntasse o que era a vida, eu ia falar, a vida é uma tragédia para quem nasce. É só isso. Como é que termina tudo isso? Em choro, em dor e morte. Essa é a realidade. Mas só que nós temos que fazer que isso não fique pior. Isso não pode ficar pior. Então, o tempo que estamos vivos, temos que procurar fazer o melhor para si, o melhor para o próximo e pronto. Mas não tem sentido. Daí a gente fica assim, filosofando. Mas como é que você sabe que vai para lá? Baseado no quê? Mas está escrito em tal lugar. Papel aceita tudo e as pessoas aceitam tudo que está no papel. E como que do outro papel do outro está escrito diferente? E tem um argumento que eu gosto de brincar com as pessoas, esse é fantástico. Eu falo para a pessoa, olha, eu vou falar 5 piores religiões e você vai concordar. E você vai chegar à conclusão qual que é a melhor. Então vamos lá? As 5 piores. A do outro, a do outro, a do outro, a do outro e do outro. Qual que é melhor? A pessoa chega à conclusão. É isso. Então a gente fica fantasiando um monte de coisa, mas a gente tem outras coisas, a gente tem que viver. E não é ficar inventando coisa, acreditar na invenção do outro. Até inventar é válido. Porque você está na sua loucura, mas comprando a loucura do outro. E como pode? Um pensa X, outro Y, outro H. No mínimo, duas estão erradas. Na maioria das vezes são as 3. Mas pensa naquela convicção, mas a minha está certa, mas por quê? Então é esse que é o problema.
Eu não quero focar direto numa, mas vou dar um exemplo. Às vezes eu falo para a pessoa assim, qual era o nome do tio de José? Não, o nome do tio de Jesus. A pessoa, não sei. Você não sabe? Sabe por que você não sabe? Porque você não aprendeu. Você aprendeu que a mãe dele chama Maria, aprendeu que o pai dele chama José, aprendeu que o primo era Barnabé, aprendeu... Se você aprendesse o nome do tio dele, quando eu perguntasse, você estava na ponta da língua e falar. Então nós só falamos aquilo que a gente aprende, Então o que a gente tem que fazer? Começar a aprender por si próprio. Vamos nos questionar.